Você vai conseguir. Essa coisa do não ler, eu acho que nem a gente estava brincando, que ele falou que há anos que não lê um livro, né? Uhum. Eu acho que isso é um problema que a gente tem na nossa educação. Eu acho que assim, acho que quando a gente está na educação, lá na escola, ensina a literatura, que as aulas de literatura são aulas de história da literatura. Porra, isso é muito né? chato mesmo, né? É. Decorar os nomes e tudo. E aí a gente trabalha, cara, com os clássicos. E eu tenho um grande problema. Primeiro, eu quero já deixar claro que eu adoro os clássicos. Eu adoro Machado de Assis. Gosto de José de Alencar, por mais que eu entenda que muita gente não goste. Tem cortes de podcast eu falando que Machado de Assis é o maior escritor que já viveu. Então temos esse salvo-conduto para falar que eu já acho que é o Guimarães Rosa, mas tudo bem. Não, mas estamos no mesmo campo, né? Exato. Eu já acho que é José Sarney com Marimbondos de Fogo. Boa. Não, então, e aí o que acontece? Eu acho que o problema é que a escola, quando você obriga uma pessoa a ler alguma coisa, você causa um trauma. E isso eu acho que é um grande problema para nossa leitura. Eu acho que o objetivo da escola tinha que ser um só, cara. Criar o hábito da leitura. Uhum. E aí, cara, deixa o cara ler o que ele quiser, sabe? Uma hora ele vai chegar nos clássicos. Sim. E esse é o grande problema. E aí tu vai ver, a molecada hoje, eu acho que a nossa época, ela é muito visual. Né? O pessoal é muito de ver. Exemplo, Instagram é o que pega, TikTok, porque são mídias visuais. Você tá vendo foto, vídeo. Streamings. Exato. Então, é normal a galera hoje querer escrever sem a bagagem da literatura, porque eles querem criar histórias. Uhum. E acha que, lógico, se você for falar, você quer criar uma história, qual a maneira mais barata de você fazer isso? Escrevendo um livro. Uhum. Né? Porque você pode, é só você e o computador. É mais barato até do que desenhar, né? Que você vai só usar um tipo de cor, né? É isso, exato. E aí o que acontece? A galera acaba que quer escrever, só que não se prepara para escrever um livro. Uhum. Escrever um livro, primeira coisa, você tem que ler muito. Isso é automático. Eu não consigo... No meu curso eu falo... Todos os meus alunos precisam estar lendo alguma coisa. Não, e ler muito aí que tá, o que a gente falou anteriormente, né? Também não pela obrigação de ler, né? Se é uma coisa que o cara tá odiando, alguma coisa tá errada, então. Isso, a gente tá falando aqui que o cara tem que ler, o cara de repente tá nos escutando, nos vendo, e vai falar, então agora eu tenho que pegar um livro pra ler e eu vou ter que ler. Não, ler pelo prazer de ler. É isso. Né? E pra isso, aí já é outra coisa, né? Que é você encontrar um livro que você goste também, né? Porque tem isso também, né? Tem livros ruins, e tem livros que são bons, mas que não te pegam. Também tem esse negócio também. Então também é comum, a gente falando até de uma coisa interessante que é a formação de leitor, né? O cara pega um livro, não gosta. Aí pega outro livro, também não gosta. Pega um terceiro, não gosta. Chega à conclusão que não gosta de ler, mas não é por aí. Né? Pode ser você tem que pensar qual é o livro para você, como é que você vai começar, qual é o interesse. E aí é bacana você, né, trazer alguma coisa na escola. Né? O que está acontecendo, qual é o interesse de vocês? Sei lá, satélites no espaço. Porque eu lembrei do Sacani aqui, eu não sei porquê. Aí o cara fala, então de repente tem um livro da coleção Vagalume, acessível, que fala sobre isso. Vamos discutir. Gosta de o professor fazendo isso. De ecologia. Isso, bacana, entendeu? E aí vai dar interesse, né? Gosta de magia, de coisas... Vai ler um Harry Potter. Exato, é isso. E aí, acho que se você cria o hábito da leitura. Porque leitura é isso, né, cara? Eu hoje eu não consigo não estar lendo um livro. Então eu estou sempre lendo um livro. Não importa. Qualquer momento eu vou estar acabando um livro, eu vou começar outro. Isso aí, lógico, eu não acho também que a gente tem que botar uma pressão que o cara precisa ler rápido, ler o livro em uma semana. Não, isso é o contrário, na verdade, que a gente fala, né? Seu tempo, esse negócio também, eu respeito quem tem negócio de metas de leitura, né? Tudo bem. Eu, particularmente, não faço metas de leitura porque eu acho que não dá para você ler. Eu, particularmente. A gente fala muito isso no nosso podcast, façam o que vocês quiserem da vida. Cada um é adulto. Né? Mas você tem que pensar assim, você não pode ler só para dizer que você leu. Sabe, daquele check-it? Por quê? Porque senão você tá pensando em terminar aquele livro e começar o próximo. Enquanto eu acredito que na literatura você tem que relaxar, cara. Né? É isso aí. Ou pelo menos uma leitura de lazer, de prazer, né? Claro que tem coisa que você lê pro trabalho, pra faculdade, tudo bem, outra coisa. Relaxa, Leandro. Você não tem que ficar preocupado com o final, que vou terminar, né? Eu vou começar outra coisa, eu tenho que concluir essas metas aqui, tenho que ler tantas páginas. Não, cara, relaxa. Até porque você ser um leitor vagaroso não significa que você tá lendo e você tá refletindo sobre aquilo. Nada adianta. É melhor você ler um livro por mês do que você captar aquela, absorver aquela informação,
do que você simplesmente ler 10 livros por mês e você não absorver absolutamente nada. Nada, então, isso é uma das coisas que a gente fala também, né? Exatamente. Então, mas isso. Vamos lá, a gente se propôs aqui a falar da página em branco até o livro impresso. Perfeito. A gente tem vários autores que falam daquele pânico da página em branco. Eu lembro de um filme, não sei se era um filme, alguma coisa, que tinha um escritor, aquele escritor clássico, fumando cigarro. Com a máquina de escrever. Máquina de escrever, era uma tarde fria e não sei o quê. E o cara só fica nisso, amassa o papel e joga. Era uma tarde fria, não sei o quê. E o cara, sabe aquela coisa, o cara não conseguir sair de travar. O que é uma página em branco e existe um trabalho antes? Como que a gente começa a explicar para o pessoal? Vou falar da página em branco. Bom, não existe nada ainda. O que a gente pode falar aqui primeiro é que se você não tem esse problema, se você consegue escrever o seu livro, então tá tudo bem com você. Né? Todas essas coisas que a gente pode falar de técnicas, de dicas, tem muita gente que critica, né, Thiago? Beleza, até porque a literatura... São ferramentas, né? Até porque a literatura realmente ela é livre. Então, se você tá tudo bem, tá conseguindo fazer como o Philip Hoff, né? Philip Hoff fala... Ele até deu aula de literatura e quando perguntavam para ele, pô, mas você deu aula e tal, completa perda de tempo. Perda de tempo. Philip Hoff. Para ele não funcionava nada, mas beleza, mas o cara é um gênio. Exato. Né? E para outras pessoas que estão com um problema, né, realmente essas técnicas todas, né, Thiago, podem vir a ajudar, né? Mas eu acho que a primeira coisa é você... o que trava... Bom, primeiro você pode fazer um planejamento antes, né? A gente... tem gente que escreve sem planejar, mas isso aí já é uma história longa, a gente pode até esmiuçar aqui, de como você planejar o seu livro, né, que a gente pode até chegar lá. Você tendo um roteiro do seu livro, você tem muito mais chances de conseguir chegar ao final do livro, né, porque você tem... Mas eu queria até falar um pouco de uma coisa antes, de qualquer coisa. Sim. Que é a ideia, né? Ter a ideia, né? Você tem que ter uma ideia. Essa ideia... Mas isso é também controverso, tem que ter ideia. Mas ideias são grátis. Exato. Sim, mas é que você não vai escrever sem ter nada na cabeça. Então, você tem uma ideia de alguma coisa. Então, mas acho que é importante, para quem quer escrever um romance, principalmente, Vilela, você sabe disso, que você escreveu um romance. Um romance não é feito de uma ideia. Claro que não. E são várias ideias. Trama, né? A chamada trama. Exato. Você tem que ter... Porque isso é uma coisa que eu vejo muito com autores que vão trabalhar comigo, né? Ou vou fazer a leitura crítica do livro deles, ou... Eles têm muito medo de roubarem a ideia dele. Como se o livro dele fosse uma única ideia. E como se ninguém tivesse pensado aquilo. Exato. Né? E assim, as ideias, ela é o ponto de partida. Foi o que tu falou, é a primeira coisa que você precisa ter. Então eu quero falar sobre... Não, o que eu tô falando é assim, ninguém fala, vou escrever num livro e na hora eu vejo. E vejo o que vai ser. Não, você tem alguma ideia sobre o que você quer escrever. É isso que eu tô falando. Uma premissa. Uma motivação, uma premissa. Isso. E aí, na verdade, isso aí vai acabar refletindo no conflito principal do teu livro. Vamos ter um exemplo, por exemplo. Sim. Batalha do Apocalipse. Qual foi a ideia inicial? Qual foi a tua motivação? Tipo, vou escrever num livro. Bom, na verdade, no meu caso, foi muita coisa, né? Eu já tinha pensado em várias coisas que eu poderia escrever e tal, mas eu só queria voltar no lance da página em branco, que eu acho mais importante, na verdade, é dizer o seguinte: o que trava muito a galera é esse perfeccionismo, quer dizer, essa coisa de que, né, a gente vai ter aquela página, aquele texto que você vai escrever, vai ser o final, tem que ser aquilo perfeito. Na verdade, não, a gente fala muito isso, né? Num primeiro momento, escreva num primeiro momento, sem se preocupar com a qualidade, né? Porque, cara, você vai escrever, depois você pode voltar e reescrever. E se você não escrever alguma coisa, você não vai conseguir continuar. Então, voltando, desculpa ter voltado, porque eu estava com isso na cabeça, né? A questão da página em branco que você perguntou, né? Tem gente que fica lá, né? Não consegue. O lance é o seguinte: escreva qualquer coisa, mesmo se ficar ruim. E aí, voltando àquela